Livro de Gálatas, capítulo 6, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor. E nós vamos então caminhar em cima deste propósito, preferindo os da família da fé. Gálatas 6, de 1 a 10. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para não seres também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tiverdes oportunidade, façais o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Amém? Eu começo com uma visão bem panorâmica aqui do texto. Eu vou procurar ser bem sucinto, porque nós já ouvimos o que era necessário ouvir através dos nossos irmãos. Então, preferindo a família de Deus, o propósito é ampliar o campo de visão para um envolvimento mais preciso e urgente dentro da nossa família, o movimento batista regular. Então eu passo agora para uma visão panorâmica do texto, dos versículos 1 a 5. Paulo diz: se alguém for surpreendido em algum erro, ele coloca aqui uma hipótese de que ninguém está imune a erros. Todos nós estamos sujeitos a errar, estamos sujeitos a pecar. E ele fala então que se esta pessoa, este alguém, se ele for apanhado em um flagrante erro, uma flagrante falta, uma flagrante ofensa, for surpreendido, esta pessoa ela deve ser tratada com princípios da palavra de Deus. E ele chama a atenção que não é qualquer um que vai poder tratar com este homem, com esta pessoa que está em falta. Ele fala que aquele que é espiritual deve estar tratando com esta pessoa. Esse ser surpreendido em falta, ele também tem duas conotações. Pode ser alguém que ele realmente pecou e ele foi surpreendido naquela falta, naquele pecado por alguém. Ou alguém que ele foi traído, ele foi apanhado nas suas próprias fraquezas, ele mesmo surpreendido por suas próprias fraquezas. Entrou em um estado de tentação que talvez ele pensou que poderia resolver, que poderia sair daquilo. E ele é surpreendido quando ele está lá dentro, ele percebe que eu não posso sair mais, cansado. Então, este irmão, esta pessoa, este alguém que é espiritual, ele deve estar tratando este irmão. E ele fala que é com espírito de brandura, com espírito de mansidão. Ou seja, neste capítulo 6, Paulo está dando uma prática do que é o fruto do Espírito. E é interessante que ele também coloca aqui, que algumas pessoas estavam usando ali na igreja o praticar a lei, o exercer a lei, o legalismo, para não amar a pessoa, para não praticar a lei de Cristo. Estava se apoiando na lei, no legalismo, para tratar a pessoa em erro com uma certa empatia, com um certo desdém.
não manifestando o amor de Deus para tratar a situação daquele que foi surpreendido em falta, e ainda muito mais, ele usando a própria Torá de uma maneira inversa, para poder muitas vezes colocar mais peso naquela pessoa. É isso que nós chamamos de legalismo, e é um cuidado que nós devemos tomar. Muitas vezes a gente se apega a um estatuto, devemos honrar por ele, se apegamos a algumas coisas que nós mesmos criamos e usamos como meio para não poder ajudar alguém. Por exemplo, alguns anos atrás, a gente com uma dificuldade numa congregação e buscando ajuda, e a gente ouve, não, mas quem é que a mãe daquela congregação? Eles que têm que se virar. Eu não sei aonde que tem essa base bíblica, onde que está esse mandamento que a igreja que criou a congregação, que agora está em apuro, eles que se virem, não é? Mas, infelizmente, muitas vezes nós nos atemos até em princípios bíblicos, utilizando de maneira errada, e justificamos isso para não estarmos ajudando ao irmão. Então, Paulo está falando que a pessoa que é espiritual, ela não vai usar destas artimanhas, deste desdém. Ele vai cuidar deste irmão que caiu com um espírito de brandura, com um espírito de amor. Paulo também fala que este verdadeiro espírito de brandura, de amor, desta pessoa que é espiritual, ele vai ser predominante também em outras coisas. Quando ele diz que nós somos livres para se envolver praticando a lei de Cristo, não o legalismo. O que é a lei de Cristo? A lei de Cristo é a lei do amor. Ele disse que nós devemos estar realmente nos amando uns aos outros e assim nós estaremos cumprindo a sua lei. O que é a lei de Cristo? A lei de Cristo diz que eu não devo ser um senhor, mas que eu devo ser um servo. A ideia, quando ele fala aqui também dessas pessoas que estão com desdém, justificando não ajudar o irmão por causa do legalismo, eles olham com olhares altivos, olham com o nariz empinado, e eles dizem, isso aí aconteceu com ele. Então, valorizam a queda de alguém para justificar o seu ego, olhar de nariz empinado. Então, Paulo está falando isso, que não é assim a lei de Cristo. A lei de Cristo é a lei que vai se compadecer. A lei de Cristo é a lei que vai deixar você de igualdade com aquela pessoa. Você vai sentir o que aquele irmão está sofrendo, está passando. Você vai chorar com ele. Você vai caminhar com ele. Eu fico muito triste quando nós ouvimos no meio de colegas alguém que sabe que um pastor caiu em adultério e ele, em cima daquela queda daquele irmão, ele quer valorizar a sua pessoa. Ele quer valorizar o seu ego. Ele quer valorizar, olha, eu sou tão espiritual que comigo não vai acontecer isso, não acontece isso. E muitas vezes, ao invés de nós estarmos orando por aquela pessoa, chamando aquela pessoa, muitas vezes nós a isolamos. Nós a criticamos, muitas vezes usando princípios da palavra do nosso Deus. Então Paulo está falando, cuidado aí, a advertência, cuidado com a autovalorização do ego. Faça um autoexame. E ele diz, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, que se examine as suas próprias obras. E se encontrar nelas alguma satisfação, seus sentimentos serão de gratidão a Deus e não de orgulho, superioridade sobre outros irmãos. A razão do autoexame que Paulo dá aqui nesta carta, ele diz que cada um levará o seu próprio fardo. Ao invés de eu estar olhando, observando as fraquezas do irmão e criando um auto-orgulho, eu devo estar examinando a minha vida. Como que eu estou caminhando com Deus? Como está sendo o meu relacionamento com Deus? Eu não devo medir a minha vida espiritual, o meu nível espiritual, olhando para a vida do colega. Eu não devo medir a minha vida espiritual, o crescimento espiritual da minha igreja, olhando a igreja do colega. Pois cada um levará o seu próprio fardo.
E na medida que nós vamos trabalhando para o Senhor, e realmente for para a honra e glória dEle, para o crescimento, nós vamos ter somente motivos de orgulho, de gratidão, um santo orgulho de gratidão ao Senhor, não de superioridade aos nossos irmãos. Então é isso que Paulo coloca aqui. E Deus um dia há de nos julgar, Ele também coloca. Haverá um julgamento. O meu julgamento é falho. O julgamento que o irmão faz de mim é falho. Mas haverá um dia onde todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Irmãos, uma das coisas que eu temo, do fundo do meu coração, é chegar naquele dia diante do meu Senhor e simplesmente as minhas obras, ou aquilo que Ele me deu a graça de fazer através do salvar, do transformar a minha vida, ela venha simplesmente queimar, como Paulo fala ali. Que não foi usado para a glória de Deus. O meu medo, meus irmãos, é que as minhas motivações, até mesmo fazendo as coisas certas, sejam motivações erradas, sejam motivações de orgulho, de autopromoção, coisas que roubam a glória de Deus, seja motivo de deixar meu irmão lá embaixo e eu aqui em cima. A autovalorização, eu temo muito, eu tenho sondado as minhas motivações. Pastor Ademir aqui, colega de ministério, ele sabe disso. Nós temos enfatizado isso aos irmãos, com a nossa própria vida. Veja as motivações, quais são as razões, quais são os interesses que está por trás de tudo que você tem feito, e até mesmo, muitas vezes, são coisas boas. Então, valorize as suas motivações. E dos versículos, então, de 6 a 10, ele vai falar da generosidade que se deve ter quando você é abençoado através da palavra de Deus, a gratidão que você deve ter por homens que têm investido a vida no ensino. E por que ele fala isso? Porque a generosidade, ela é uma ênfase. Ele não está falando, ó, se você quiser, você faz. Eu vejo aqui como imperativo, ele fala, faça participante. Aquele que é instruído na palavra reparte seus bens materiais com aquele que ensina. Desse modo ele participa da obra do Senhor. Esse é um plano de Deus para que se tenha cuidado de não deixá-lo de lado. E a obra de Deus corra o risco de ficar em estagnação. Então é valorizar aqueles que têm feito bem a obra de Deus. E ele diz, faça participante. E aqui não está incluído somente dinheiro, mas é uma participação efetiva na vida desta pessoa. É a vida na vida. Eu lembro quando meu pai, ele chegava final de ano, e meu pai, ele ganhava muitas coisas, comprava muitas coisas, e ele chegava lá, pegava toda a família, nós pequenos, e ele levava lá, nós íamos para a casa de pastor Manuel. Ele não tinha dinheiro para dar, mas mesmo assim o que ele tinha, ele dava uma oferta, e juntamente com aquela oferta ele levava uma cesta básica para pastor Manuel. Pastor Manuel não estava precisando de cesta básica, mas é a atitude de valorizar alguém que Deus tem usado para poder estar trazendo a palavra, nos alimentando da palavra. Não tem preço, irmão, ser orientado pela palavra. Não tem preço ter homens de Deus que estão com você em todos os momentos da sua vida, te aconselhando, te orientando, caminhando com você para que você venha a ser uma pessoa matura na fé. Então é justo, é um mandamento que esses homens, eles devem ser recompensados. E ele fala aqui de uma recompensa material, não somente a recompensa em questão de oração e de outras coisas. Então, por que nós devemos fazer isso? E ele dá uma ênfase. Ele fala que de Deus não se zomba. A palavra traduzida para zomba é levantar o nariz e assumir áreas de importância. Ou seja, Deus está falando, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu sei que é o que é o certo, eu sei que é o correto. Mas muitas vezes nós colocamos mandamentos em cima dos mandamentos de Deus. Não é isso que levou o legalismo? Os líderes religiosos nos tempos de Jesus, eles não colocaram, acrescentaram à lei aquilo que não tinha nada a ver.
é zombar de Deus. Quando nós não obedecemos à palavra de Deus, da maneira como Ele nos pede, nós estamos zombando dele. E ninguém pode ter sucesso zombando do Senhor. Então é o investir no outro centralizado, não no eu centralizado. Então é semeia para a sua própria carne, quando eu faço para mim. É o eu centralizado. Isso não deveria ter lugar. Não deveria ter lugar para egoísmo no investir na obra de Deus, gastando recursos para satisfações e desejos pessoais. Daí só pode esperar ceifar corrupção. Algo que poderia ter produzido recompensa pelo investimento no trabalho do Senhor, não resultará em nada mais do que massa deteriorada quando ele fala corrupção, desgaste, exaustão, uma grande frustração e uma perca completa em termos de eternidade. Então é muito importante nós estarmos medindo as nossas motivações e semear, trabalhar, colaborar com o outro centralizado, não com o eu centralizado. O que eu vou ganhar com isso não deveria fazer parte da nossa vida, dos nossos questionamentos. O que eu vou ganhar com isso? O que minha igreja vai ganhar com isso? Mas a pergunta é, o que o reino de Deus vai ganhar com isso? O que o movimento Batista Regular vai ganhar com o meu envolvimento? Em que eu vou poder ser útil? Essa deveria ser, na verdade, a pergunta. Investir com planejamento e paciência. Ele fala que tem que semear e tem que esperar para não esmorecer, a lei da colheita e da semeadura. Muitas vezes nós investimos em vidas, investimos em projetos, mas nós queremos que as coisas aconteçam de um dia para o outro. Mas a própria lei da semeadura diz que você está semeando. E o tempo da colheita é o tempo de Deus. Tem que ter paciência. Então não é entrar em um projeto, não é entrar em algo grande e começar a ajudar. E de repente na sua ótica você fala, mas não está acontecendo nada. E na verdade as coisas estão acontecendo, mas você talvez não está vendo. Não está vendo porque ainda haverá um produto final, ainda haverá coisas para serem colhidas. Nós damos graças a Deus por esses homens que nos antecederam nesses anos do nosso movimento Batista Regular. Muitas vezes nós somos até injustos, talvez em algumas colocações, falando que houve muitos erros. Houve sim. Muitas vezes é preciso errar para acertar, quando se tem a humildade do coração de reconhecer o erro. Não tem nenhum problema você dar um passo e se tiver que dar 2 para trás para consertar a rota. Não tem nenhum problema. E nós damos graças a Deus por esses homens que nos antecederam, desde os primeiros presidentes, desde o primeiro dia em que se reuniram e falaram, resolveram criar uma associação das igrejas batistas regulares. Tem feito muita coisa. O que nós seríamos, talvez, sem essa associação? O que seria a sua igreja? Então, a associação de igrejas, eu e você, nós temos muito a acrescentar na vida dos outros, e eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus por essa pequena participação. Eu louvo a Deus pelos irmãos me permitirem trabalhar com eles. Então é o investir com paciência. E nós vamos fazer muitas coisas ainda, irmãos. Muitas coisas grandes ainda irá acontecer, porque Deus há de continuar a usar a sua vida, a sua igreja. Há de continuar a usar este movimento. Mas tem que ter paciência, porque nós estamos na contramão. O cristão está na contramão. Nós olhamos talvez para alguns lugares e nós vemos, mas como eles estão crescendo, mas você fala, qual é o princípio deles, qual é a filosofia que eles têm de igreja, de Deus, de Cristo. Graças a Deus que nós não temos que inventar uma doutrina a cada domingo. Nós não temos que inventar nenhuma campanha a cada domingo. É por isso que essas pessoas que estão com igrejas grandes crescendo, o neopentecostalismo, ele tem investido em pessoas que estão elaborando semana após semana, mês após mês, pessoas da mídia, propaganda, de maneira de como que eles vão atrair as pessoas para ir no próximo mês na igreja, na próxima semana, porque eles têm que inventar algo.
Eles não estão alicerçados numa palavra da verdade, numa palavra firme. Graças a Deus. Jardim Ângela vai completar 50 anos e eu nunca tive que mudar a mensagem da palavra de Deus. Nunca tivemos que mudar nada. Nossa associação tem 50 anos. Sua igreja, sua história. Você não tem que estar justificando nada. Olha, eu preguei isso, não deu certo. Mas porque não tem pregação séria, pregação sadia. Então nós louvamos a Deus. Que nós podemos fazer muito, nós vamos fazer muito para a honra e para a glória do nosso Deus. Finalizando então, meus irmãos, esta visão panorâmica do texto, duas esferas de investimento na vida das pessoas são colocadas aqui. Ele diz que devemos fazer o bem a todos, mas ele usa um outro termo que é especial, ele fala principalmente os da família da fé. Quem negligencia os cuidados com os irmãos se torna pior que o descrente. Paulo fala lá em 1 Timóteo 5,8. Pior que o descrente. Então, olhando para o nosso movimento batista regular, irmãos, eu quero estar dando algumas sugestões aqui para os irmãos, para nossas vidas. Sugestões práticas. Para que nós possamos avançar com o movimento, para que o reino de Deus venha crescer, para que almas sejam ganhas, salvação, crescimento, serviço na obra de Deus. Então, algumas sugestões aqui estarei falando agora. Primeiro, um envolvimento mais ativo dos pastores e líderes das igrejas. O pastor passa a visão, se ele valorizar a instituição, a igreja assim o fará, deixa o passado no passado. Na minha experiência como secretário executivo, em contato com alguns pastores, muitos vêm falar de coisas que aconteceram no passado. Meu irmão, por que você não está caminhando conosco? Meu irmão, por que você deixou de contribuir, de investir na obra de Deus? Aí se reporta as coisas do passado. Deixa as coisas no passado. Caminhar com mágoa não vai levar ninguém a nada. Eu quero acreditar que os pastores que estão presentes aqui, e que os pastores que, quem sabe, estarão nos ouvindo através lá do nosso site, não carregam esta marca de não estar envolvido na obra de Deus, de não estar produzindo na obra de Deus, porque está levando algum rancor, alguma mágoa. E também, quando for passar a visão para o povo, por que você está associado, por que sua igreja é associada, por que eles deveriam estar aqui, falem de uma maneira convincente, verdadeira. Porque se você não acreditar no que você está falando, você não vai levar ninguém com você. A história de um certo pregador que estava pregando a palavra do Senhor e havia uma pessoa que era notadamente incrédula, não acreditava em nada, e ele mesmo falava assim, que não acreditava na mensagem daquele pregador. Mas toda vez que aquele pregador ia pregar, ele ia, e alguém perguntou para ele, por que você está indo lá? Porque se você não acredita, ele fala, eu vou, porque ele acredita. E muitas vezes nós, como os pastores, como líderes, nós ou carregamos alguma mágoa, algum rancor, ou então quando vamos falar, nós falamos com medo. Parece que nós não acreditamos em nós mesmos, não acreditamos no nosso movimento. A igreja segue o pastor, eu não tenho dúvida nenhuma, Deus colocou você lá para ser um líder, para conduzir, para ser seguido pela sua igreja. O comando da igreja é do pastor. Eu tenho falado lá na nossa igreja, a gente tem conversado muito. Pastores que desenvolvem projetos e chega lá na hora de uma reunião diaconal e alguém começa a falar e a outro começa a falar e o pastor então ele fica tímido, ele perde e aquela coisa não anda porque os diáconos mandam mais que o pastor na igreja. Então o diácono tem o seu papel na igreja, o pastor tem o seu papel na igreja. Diácono é para servir as mesas, o pastor é para conduzir o rebanho, alimentar o rebanho, levar a igreja avante, nenhum crescimento, nenhum propósito. Mas muitas vezes o pastor ele é barrado. Eu fico pensando em alguém imaginando alguém que entra em um avião
E ele chega lá para o piloto e fala, olha, o piloto que estudou tantos anos para conduzir aquela aeronave, e ele fala para o piloto, olha, não é assim. Deixa eu sentar aqui porque eu que vou conduzir, e você sabe, alguém que não é habilitado para conduzir um avião, o que vai acontecer? E muitas vezes o pastor está terceirizando o comando da igreja, o pastorear da igreja, para homens que devemos respeitar sim, mas que não é a função deles entrar em determinados assuntos, em determinadas questões. Então, pastor, você tem o comando da igreja. Então essa sugestão aqui que eu estou em passado, talvez os irmãos já tenham feito isso. Amém, continue. É algo que você deve continuar. As pessoas, os membros da sua igreja, eles devem acreditar em você. Eles devem falar, o que o meu pastor está falando, então é verdade. O pastor só é desqualificado. E toda a igreja tem que levantar a mão mesmo, quando o pastor ele deixa de ser bíblico. Deixou de ser bíblico, ele foi desqualificado. A igreja não deve seguir este pastor. Mas se ele é um homem comprometido com Deus, é um homem que domingo após domingo está pregando a palavra de Deus, alimentando o povo, foi falado aqui, pregando santidade, pregando envolvimento. Por que levantar a mão contra um servo deste? Por que não apoiar seus projetos? Por que não caminhar com este homem? Então é a sugestão que eu passo, pastores. Então é um envolvimento mais ativo de vocês. Passa a visão, valoriza a instituição. E a igreja estará acompanhando você. E deixa o passado no passado. Se por acaso você tem oportunidade de ter contato com irmãos que não estão mais aqui, contem as bênçãos que vocês têm recebido aqui. E quando alguém quer tocar naquela tecla do passado, não dê corda. Não dê corda. O passado ficou lá. Nós estamos tendo agora um novo momento, uma nova visão, um novo propósito. Amém, meus irmãos? Uma outra sugestão aqui, os irmãos já têm feito, não tem nada novo aqui, talvez uma ênfase, mas é uma oração transformadora. O que eu quero dizer com uma oração transformadora, irmãos? Eu tenho pregado na igreja já no ano de 2017, pelo menos uma vez por mês, sobre oração. E nós nos tornamos religiosos com respeito à oração. Foi mencionado aqui sobre oração. Nós nos tornamos religiosos porque nós fazemos aquela oração, mas era aquela oração que não me incomoda mais, que não muda mais. Nós colocamos, vamos orar e pronto, oramos, mas... E quando eu quero dizer uma oração transformadora, uma oração contemplativa, é esta oração que vai transformar minha vida. Ao passo que eu estou orando, tendo essa intimidade com Deus, vai transformar minha vida. Por exemplo, vai me fazer envolver mais com aquilo com o qual eu estou orando. Por exemplo, quando Ana ela entra lá com aquela situação em desespero, porque ela queria ter um filho, ela entra em desespero e o Senhor fala com ela através da oração e diz que quando ela sai, o seu semblante já não era mais triste. Ela entrou triste, chorando, ela vai a Deus em oração e ela sai alegre. A situação não mudou, continuou a mesma, mas Ana foi transformada através deste momento com Deus. Então é uma oração que transforma. E quando eu falo que o pastor, ele deve orar pelo movimento, ele deve orar pela associação, lembra-se, eu estou focando a família, associação. Isto deve transformar ele, o envolvimento dele nesta associação. Não é meramente uma oração, vamos orar pela associação, vamos orar pelo conselho, pelos projetos, mas eu de alguma maneira me envolver nos projetos. A minha oração vai me levar a agir, vai me levar a igreja a agir. Eu vou ser incomodado com a minha oração. A situação talvez não vai mudar, mas a postura do pastor, a postura dos irmãos irão mudar, porque a oração transforma.
Jesus chega para os discípulos e fala para eles: olha, vocês devem orar pela seara, pelo campo, porque os trabalhadores são poucos. Ele coloca os discípulos para orar, ele se envolve em oração e depois ele chama os discípulos que estavam orando, eles falam: agora vão vocês. Oração transformadora, oração que contempla a Deus, que muda a nossa vida. Muitas vezes a situação continuará a mesma, mas haverá uma mudança de postura da parte daquela pessoa que tem buscado Deus em oração. Uma outra colocação que eu quero fazer aqui é uma participação nas reuniões do conselho. Ideias e meios de implantá-las são bem-vindas, ainda falando a pastores. Já está acontecendo isso. O conselho está aberto, não é algo fechado, não é uma caixa preta. Então você tem liberdade de chegar, tem liberdade de chamar outros irmãos para conversar, para dar ideias. Mas lembrando que você deve ser ouvido, mas você também deve ouvir. E tem pessoas que elas gostam de colocar ideias, é bom isso. Mas tem que ser a minha ideia, tem que ser do meu jeito, senão num caminho junto não é correto isso. Então, estar junto e dar ideias você vai ser ouvido, mas você também deve ouvir. De repente há uma ideia, não digo melhor do que a sua, mas uma ideia que vai talvez trazer os melhores resultados. Algum detalhe que você não pensou. Está aberto, meus irmãos. Isso aqui não demanda dinheiro. Isso aqui não demanda orçamento, mas de ter boa vontade de estar. De repente a sua situação geograficamente é um pouco mais distante, mas tem tantos meios agora de você participar de uma reunião, mesmo estando distante. Participação nas reuniões, mais atividade dos pastores, trazendo ideias, ouvindo ideias. Ser ouvido e ouvir. Pastores como representantes regionais da IBRESP. É outra sugestão que eu faço. Já tem alguns pastores que têm um encontro dos pastores. Por que não ter um pastor ali, ou pastores que representam a IBRESP naquela região? Como que vai ajudar, irmãos? Servir, unir e promover. É a nossa meta. É o nosso sonho. Igrejas que ficam sem pastores, entre em contato com o pastor Milton, entre em contato com o irmão dos conselhos. Pastor, nós estamos sem pastores aqui. Um caso, Jardim Heimberg, está sem pastor, em assembleia foi aprovado ali para pedir ajuda à associação. Irmãos, muitas vezes nós nos sentimos como um para-choque e nossos braços não podem ir lá. Não podem ir de uma ponta a outra. Eu ainda não tive tempo de ir lá nesta igreja. Coloquei algumas pessoas na escala. Meu irmão pregou lá domingo passado à noite. Vai pregar no próximo domingo à noite. Coloquei ali pedido de ajuda para alguns irmãos que poderiam estar se oferecendo. Eu sei da correria dos irmãos, mas não chegou quase nada. Com estes representantes regionais, por exemplo, igrejas mais próximas, representando a IBRESP, poderia socorrer estas igrejas pequenas que estão sem pastor, que não podem manter o pastor. É uma questão de decisão. Vai aliviar a carga. E o povo de Deus vai ser edificado. Irmãos, sempre haverá congregações, igrejas pequenas. Sempre haverá congregações e igrejas que não terão uma finança tão grande, talvez, quanto a sua igreja, talvez quanto a minha igreja. Mas tem almas que precisam ser convertidas naquele bairro. Tem irmãos que precisam ser alimentados, desenvolver maturidade cristã. Nós não podemos negar isso. Lá também há almas. Então, sugestões aqui. Grupos de pastores que podem representar a associação no socorro a esses irmãos desta igreja. Como consequência, eu tenho certeza que Deus trará também aumento para a nossa associação.
aumento de participantes, envolvimento de mais igrejas. Uma outra sugestão que eu faço aqui: analisar, se for o caso, iniciar novos projetos juntos, ou mesmo se aplicando ajuda a novos funcionários. Irmãos, olha, São Paulo, todo mundo sabe que ela cresceu desordenadamente. São Paulo não tem um projeto piloto, não teve um projeto piloto. Eu acho lindo quando eu vou para algumas cidades do interior e eu vejo aquelas construções quase que uniforme. Porque houve um projeto piloto, né? Ninguém poderia construir fora daquilo que foi determinado. Então, graças a Deus, pelos irmãos que vieram, missionários, igrejas que têm aberto congregações, graças a Deus, mas irmãos, eu digo, se a gente começar a nos entendermos com respeito, se alguém for abrir um trabalho, uma congregação, chamar o corpo, chamar os pastores para ter ideia, para nos ajuntarmos. Pastor Hilário falou de trabalhos que estão dando certo, porque houve esse entendimento. Se funcionou, por que parou? Por que não continuar? Então, ter um projeto aí juntos. A igreja A quer abrir uma congregação, mas depois vamos ver como que vai ser manter esta congregação. Depois vai ficar lá um tempo, depois vai ficar como outras estão, que nós não devemos negar que eles precisam de ajuda, mas talvez, será, se tivéssemos começado com um projeto piloto, será que não seria uma igreja diferente? Então é chamar para conversarmos sobre projeto, a possibilidade ou não de iniciarmos projetos juntos. Eu estou falando aos irmãos. Eu menciono aqui a questão também até de missionários, irmãos. Nada contra a ajuda, mas eu tenho visto no grupo de pastores ali, pessoas que eu não conheço, nunca vi na vida, coloca ali, eu sou missionário, não duvidando do caráter, não duvidando do chamado, mas alguém que vem do outro extremo, lá de outro lugar, que você depois não vai acompanhar mais nada. Não vai poder acompanhar o seu projeto, não vai poder acompanhar o seu desenvolvimento, e eles entram, e muitas igrejas estão ali ajudando, e muitas vezes tira recurso de algo que você está vendo, que é palpável, que você pode acompanhar, e vai para outros lugares. Fica uma coisa muito aberta, muito ampla. Então a minha sugestão aqui, até mesmo na questão de trabalho missionário, vamos ver se a gente não consegue canalizar, olhar a nossa casa, olhar o nosso movimento, investir os recursos dentro de nós, para evitarmos talvez o que nós temos visto hoje. Nós queremos sonhar o seu sonho, nós queremos caminhar junto com vocês. Pastores que talvez estarão me ouvindo aí no nosso site, por favor, vamos mudar de atitudes, vamos mudar de pensamento, vamos trabalhar juntos. Não é porque eu não fui o dono da ideia que eu vou ser menosprezado ou vou me sentir inferior. Mas se alguém teve a ideia, teve o projeto, e é algo que é viável, estamos sentindo a direção de Deus, não importa de quem é, de que igreja é, mas é de Deus, vamos juntos. Porque o louvor e a honra será de Deus, e todos nós seremos, de alguma maneira, abençoados por este Deus. Sugestões que eu tenho feito, que eu tenho passado para os irmãos. Tenho orado. Não tem sido fácil para mim. Mas eu vejo diante de Deus a responsabilidade que Ele tem me dado pela graça dEle, irmãos. Então vamos tentar. É possível, irmãos. É possível fazermos isso. Planejar e executar juntos os eventos chaves do nosso movimento. Já foram falados alguns aqui que tem datas fixas. Podemos melhorar, podemos planejar juntos, podemos canalizar os alvos. Creio que é possível nós estarmos melhorando isso. Contribuição financeira generosa, constante, atualizada para o bom funcionamento adequado da AIBRES. Como nós estamos precisando, irmãos, desse comprometimento. Todo ano eu entrego para os irmãos aquela lista de contribuição anual. Eu vou fazer um apelo aqui aos pastores.
Dê uma olhadinha lá no nome da sua igreja. Veja, se coloque diante de Deus e veja se não é possível você ter uma oferta generosa para com a IBREF. Uma oferta constante. Não é começar um mês e parar outro, irmãos. Eu estou orando e eu creio que Deus faz milagre. Deus já operou milagre hoje e vai operar, vai continuar operando. Daqui a pouco eu vou sentar lá para conversar com o homem do hotel. Vamos fazer o fechamento. Estou aqui com o coração pedindo a Deus. Deus, ajude que pelo menos dê empate. Mesmo que não sobra nada do caixa, mas que a gente possa contribuir, possa pagar o hotel. Não é fácil organizar um evento, os irmãos sabem disso. Você coloca na proposta lá, eu vou estar levando de 150 a 200 pessoas. Amém pelos irmãos que estão aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida, estou contente. E quando eu vejo os irmãos chegando, colocando o seu crachá, eu digo, valeu a pena todo o trabalho que nós tivemos no decorrer do ano, não é, irmãos? Valeu a pena. Mas eu digo, dá uma olhada lá, meus irmãos. Tem igreja que não tem dado nada. Se fosse depender dessas igrejas, me desculpe, pastores, mas se fosse depender, a conta de luz da IBREF seria cortada há muito tempo. Não teria água, não estaria pagando condomínio. Algumas visitas que a gente faz aí em algumas igrejas talvez não seriam realizadas, porque não teria gasolina para pôr no carro. Dê uma olhada lá. Eu sei que é possível melhorar isso. Eu vou dar depois a razão, porque eu sei que é possível melhorar esta questão. Então tem igrejas que não têm dado nada. E quando estiver ajudando, ou ajude o projeto, não se limite a pessoas. Porque de repente você acho até difícil falar isso, mas eu acho que não tem outra palavra. Talvez você não vai com a cara da pessoa. Eu acho difícil, muito difícil um crente não ir com a cara de outro crente. Mas talvez você não tenha uma simpatia pela pessoa. Talvez você tenha algumas discordâncias da pessoa. Mas você está apoiando o projeto, não é a pessoa. As pessoas vão passar, mas as instituições elas vão continuar. Dê uma olhadinha lá, pastor. Você vai ver que talvez a sua igreja tem 13, 15 anos que está com aquele valor lá. Obrigado. Tem sido fiel. Mas quem sabe você não pode atualizar aquele valor lá. É possível. É possível. Então, uma contribuição financeira generosa, constante, atualizada para o bom funcionamento adequado da IBREF. Nós não queremos fazer propaganda enganosa. Graças a Deus que nós não estamos fazendo propaganda enganosa, nós estamos com dificuldade, mas nós queremos realmente servir, unir e promover. Mas é preciso deste envolvimento sério, financeiro. Ninguém vai ficar mais pobre por contribuir na obra de Deus. Ninguém. Pelo contrário, ele garante abençoar, ele garante multiplicar isso. Deixo também aqui como sugestão, interação ativa com outras instituições. Já está acontecendo, mas podemos melhorar do movimento batista regular. Graças a Deus temos andado bem com a ordem do pastor e na pessoa da sua direção. Temos andado bem com a MEBRE, na pessoa da sua direção, com a Aljubre, com o Ande, com o SAIB, seminários, o BRESP. Queremos melhorar, aperfeiçoar isso. Uma sugestão aqui bem rápida, eu poderia mencionar uma sugestão para cada item, mas aqui na questão do seminário, nós podemos trabalhar juntos nessa questão de igreja sem pastores, ou mesmo igreja com um pastor, para o seminarista, quem sabe no último ano, ou no segundo ano. Vamos estar caminhando com esse pastor.
seminaristas aí que podem estar administrando ou cuidando de uma igreja com monitoramento de pastores experientes, daí a necessidade daqueles representantes regionais, você vai monitorar o pastor inexperiente, você vai ajudar ele. Eu sei que virão coisas boas, porque Deus está preparando grandes coisas para nós, como o movimento batista regular. É possível, irmãos. Como seria a nossa denominação se realmente nós crêssemos que Deus ouve as nossas orações? Com certeza nós iríamos orar mais, colocar a nossa denominação diante de Deus, porque nós realmente cremos que esse Deus, Ele ouve, que Ele atua, que Ele vai transformar a minha vida, Ele vai fazer com que eu me envolva e outras pessoas estarão se envolvendo comigo. Como seria a sua participação no envolvimento na obra do Senhor, se você realmente cresce que Deus supre? Se você realmente cresce que Deus supre? Não estou dizendo que você crê, mas muitas vezes nós cremos de uma maneira tão limitada que parece que Deus não vai suprir tanto assim e nós fechamos a mão. Como seria a sua participação, o seu envolvimento, se você realmente cresce que Deus vai encher as nossas mãos, vai nos capacitar para isso? Não deixe de sonhar, meus irmãos. Não deixe de sonhar liderança. Lembra de José? Lá vem o tal sonhador, quando seus irmãos ouviram. Eu gosto de sonhar, irmãos. Eu tenho dito lá na igreja que nós somos uma igreja de 50 anos, mas que nós não podemos, nós temos que sonhar, manter nossos sonhos como se nós fôssemos uma igreja que estivéssemos começando agora. Sempre ter projetos, sempre estar trazendo coisas que levarão o povo de Deus a se animar e juntos fazer a obra, não se acomodar. Eu fico muito triste quando eu converso com pastores tão acomodados, parece que eles chegaram num patamar e ele fala, daqui não dá mais, o poder de Deus se limitou aqui. Não pare de sonhar, meus irmãos. Sonhe, coloque seus sonhos diante de Deus. A Igreja Batista Regular é uma igreja sonhadora, porque Deus tem dado a nós, pela graça de Deus, este desejo de ver a igreja crescer. Nós não queremos nos acomodar. Como eu falei, é uma igreja Batista Regular de carteirinha. Irmãos, fatos bíblicos são muito mais que história. O que eu quero dizer com isso? Porque nós devemos tomar cuidado de nós não focarmos tanto nos fatos bíblicos e deixarmos dessas coisas terem uma aplicação prática na nossa vida. Eu tenho um pensamento que crises sempre existirão, nunca deixarão de existir. Nunca. E a gente não pode usar a crise como um amuleto para poder limitar o envolvimento na obra de Deus. Ela sempre vai existir. Fatos bíblicos, crise de fome, profeta pregando a palavra de Deus, ameaçado de morte, e Deus fala para ele, os irmãos conhecem a história, vai lá na viúva que também não tem o que comer. Crise. Um profeta podia falar, Senhor, ela tem muito menos que eu. E o Senhor fala que é uma viúva pobre. O profeta vai lá, Deus abençoa a vida do profeta, Deus abençoa a vida da viúva. Não existe crise para um povo que confia que tem um Deus supridor. Não existe. Elias. Os irmãos conhecem. Os corvos, urubus, foram levar o alimento ao profeta. Ele está demonstrando que ele é o Deus do sobrenatural. Está demonstrando que nós devemos sim, aprendemos muito. Nossa igreja
deu todos os passos de planejamento, de visão, estamos executando, realmente é uma bênção planejar, mas não pode tirar a visão do sobrenatural. Nesses anos todos lá, que Deus tem me dado, agora junto com o pastor Ademir, eu falei para os irmãos, olha, eu quero ter aqui 50 missionários ajudados pela igreja quando eu terminar meu ministério. Alguém falou, mas tudo isso, pastor? Eu falei, eu gostaria de ter 50. A gente vai conversando, o sonho ainda existe, nós vamos conversando, vamos nos envolvendo, conversa com um pastor, conversa com outro, envolvimento com a associação, e nós queremos estar priorizando missionários, projetos Batista Regular. Eu falo para a honra e para a glória de Deus que a Igreja Batista Regular, não estou promovendo igreja, irmãos, mas é uma igreja que não é uma igreja que é conhecida, que é a igreja que é de periferia, o bairro que ficou conhecido como o bairro mais violento do mundo alguns anos atrás, e talvez as pessoas só não veem como talvez uma igreja de periferia, uma igreja talvez que está em um bairro carente, mas é uma igreja, irmãos, que tem abraçado e que tem confiado nesse Deus do sobrenatural. Muitas vezes, nós como pastores, até damos um tempo naquilo que deveria ser nosso. Damos um tempo porque eu sei que no tempo certo Deus vai suprir e vai vir para poder estar investindo na obra do Senhor, em vidas, na instituição. O pastor Gilberto falou do Vila Calu aqui na apresentação dele, o pastor saiu de lá. Durante um ano a associação ajudou com um salário mínimo. A gordurinha da associação foi indo embora, aí a Igreja Batista Regular em Jardim Ângela falou, não, nós vamos por meio da associação, não tinha recursos, mas a gente crê em um Deus supridor. Nós vamos por meio da associação manter, não um salário mínimo, mas a gente vai mandar todo mês, via associação, R$500 lá para a Vila Calu, poder estar ajudando na manutenção do pastor Danilo. E ela tem feito isso em 2018. E iríamos renovar agora para 2019, foi renovado inclusive. O pastor não está lá, saiu, mas como eu falei, projeto não foi homem, mas foi o projeto, não homem. A igreja vai continuar mandando via associação, porque nós conversamos e falamos, vai vir pessoas pregar aqui, virão pastores pregar aqui, e nós queremos que a igreja ajude no mínimo com R$100, cada pastor que vier aqui, para ajudar no combustível. Então vai continuar indo lá, a oferta de Jardim Ângela para Vila Calu, é um dos exemplos, mas não é porque a gente tem fartura não. E algumas pessoas falam, olha lá, talvez você já ouviu, pastor, mas isso não cabe no orçamento. Planejamento não cabe no orçamento. Eu pergunto, mas no orçamento de Deus? Por que quando as coisas vão tão ruins, a primeira coisa que a gente vai cortar é o sustento, o apoio da obra de Deus? Por quê? Porque nós não paramos de experimentar o sobrenatural do Senhor. Muitas vezes Deus estava preparado para suprir de uma outra maneira e você acabou perdendo a bênção de ver um Deus do sobrenatural agir na sua vida, na vida da sua igreja. Porque nós estamos olhando muito para baixo. Nós somos uma geração que anda de cabeça para baixo. Jesus falou, levantai os vossos olhos e vede, porque os campos já branqueiam para a ceifa. Os discípulos falando, faltam 4 meses, mas Jesus diz, não é 4 meses, é agora. Os discípulos falando, deixa passar a crise. Não deixa passar a crise. O momento de investir agora. O momento de caminhar agora. O momento de se envolver é agora. Levantai os vossos olhos. Nós somos uma geração que está andando de cabeça para baixo. Deixando de experimentar o sobrenatural de Deus. Levantai a cabeça, levantai os vossos olhos. Fatos bíblicos são mais do que história. Multiplicação dos pães. Mas o que é isso para tanta gente? Chegou lá uma pessoa, o técnico, falou, Jesus, não vai dar certo. O que é isso para tanta gente?
Jesus pergunta: o que vocês têm aí? O que tem na mão? O que você tem na mão? O que você pode fazer hoje? E os irmãos sabem da história. Ele manda servir. Sobram muitos cestos, mas eles não tinham aquela sobra no início. O que foi acontecendo? Na medida que eles foram distribuindo os pães, os irmãos sabem disso. Os pães foram multiplicando. Na medida que eles foram dando os peixes foram multiplicando. Eles pegavam, parecia que acabou, mas aparecia mais. Eles pegavam, parecia que acabou, mas parecia mais. E o texto fala que sobraram muitos cestos. Nós deixamos de experimentar o agir de Deus, muitas vezes, porque nós olhamos. Eu não estou desprezando o orçamento, na igreja lá tem orçamento, deve ter os planejamentos. Falei, fomos abençoados por Deus. Mas olhe também o orçamento de Deus, irmãos. Olhe os fatos bíblicos da história. Deus vai suprir. Não encolha a mão, não, abra a mão. Abra a mão em prol deste movimento. A síndrome do gafanhoto. Nós somos pobres, nós somos pequenos. Lembra lá para quando foi para invadir Jericó? Olha, nós somos pequenos. Um Deus tão grande, e eles olharam para dentro de si, e eles viram a grandeza no outro, eles não viram a grandeza que estavam com eles, e eles falaram: nós somos pequenos. E se Deus não usa ali Caleb, Josué, dizendo: não, nós podemos, das igrejas tem que ter pessoas, na igreja tem que ter pastores que falam: não, nós podemos. E eles foram, e eles viram o sobrenatural de Deus. O elefante está preso a algo que ele pode, com a força dele, quebrar, se libertar. Mas condicionar o elefante a ficar preso naquele pedaço de tronco, dizendo: você não pode sair daqui, que você não tem força para sair daqui. Muitas vezes nós nos vemos o nosso movimento como um grande elefante que tem todo o potencial, mas que nós estamos olhando para um tronco, olhando para uma coisa aqui, outra coisa ali, não permitindo nos libertar para avançar. Temos perdido a visão do alto. Temos que levantar nossos olhos, experimentar o sobrenatural. Tem que pagar impostos, Pedro? Tem. Querer o dinheiro? Vai lá no mar. No mar? Vai lá. Vai ter um peixe e você vai encontrar uma moeda na boca do peixe. O que é isso, irmãos? É o sobrenatural. Quando nós paramos em pequenas barreiras, nós deixamos de experimentar o sobrenatural de Deus. Uma noite inteira de pesca, nada pegaram. Profissionais. Vai lá do outro lado e lança a rede. Pedro podia falar: Senhor, mas é a minha praia isso. Sou profissional. Não. Mas diante da tua palavra eu vou. Eles foram, irmãos. E eles pegaram peixe. Não é história para nós estarmos simplesmente ensinando na escola dominical. É muito mais que história. Fatos bíblicos são muito mais que história. É para nós não esquecermos de estarmos nos voltando, que nós temos nossos limites, sim, mas Deus é ilimitado. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Então, pastores, são sugestões, são lembranças, são aplicações. E a minha oração é que Deus continue a falar no seu coração, que eu sei que Ele está falando, porque a palavra de Deus não volta vazia. Que você volte para a sua igreja e você contagie seus irmãos. Que você reúne-se com outros pastores e contagie esses nossos colegas pastores. E você que estará me ouvindo no futuro, venha somar força com a gente. Venha caminhar com a gente.
Venha caminhar com um povo que ama a Deus, um povo que ama a sua palavra. Juntos nós podemos fazer muito mais para a honra e para a glória de Deus. Levantemos nossa cabeça, nós somos um povo de cabeça erguida. Levantai os vossos olhos, porque o Senhor já tem preparado a ceifa para nós. Amém.